na questão dos artigos. E aí eu tive a sorte de ter feito um ano inteiro de artigos que viralizaram, alguns sim, alguns não, e aí, felizmente, estive nessa lista. A lista é sempre uma coisa justa para uns, injusta para outros, mas é muito do que você faz com ela. Existem 15 top voices, se eu não me engano, e o fato de estar em cima ou embaixo da lista não faz muita diferença, justamente porque a gente tem, primeiro, pessoas que não estão no topo da lista, e têm milhões de seguidores, ou milhares. Tem pessoas que estão no topo da lista e que nunca usaram o LinkedIn, nunca mais escreveram artigos. Então, quando você chega a algum lugar, a gente vai falar um pouco disso, não é o trabalho de chegar, e às vezes não só de se manter, é o trabalho do que você faz com aquilo. Qual é a sua responsabilidade no mundo? Que diferença você faz no mundo quando você chega a algum lugar? Quando você cria um relacionamento. Networking 4.0 não é a versão 4.0 das 3 que não deram certo, ou um update relacionado a networking. É um networking da transformação digital, do mundo 4.0. Tem aqui, eu tenho 22 minutos para falar, e provavelmente eu vou falar um pouco mais. Então, gostaria que vocês me acompanhassem. Eu vou começar esse bate-papo, e é uma conversa com vocês, e não para vocês, contando uma experiência que eu tive. Eu tenho 2 filhos pequenos, um cachorro vira-lata, que é o Woody, e uma mulher. E a gente foi sem o Woody para uma dessas fazendinhas, eu não sei como é que é aqui em Floripa, em São Paulo tem muito, dessas fazendinhas que tem os bichos soltos. Aí você chega, tem a vaquinha, a cabrinha, o cavalinho, e quando eu cheguei perto de uma dessas fazendas, eu desci, minha mulher estava com as crianças, e eu fui me aproximando da porta para comprar o ingresso, tinha uma arara enorme, daquelas azuis e amarelas, sabe? Braços abertos, né? Asas. E eu fui me aproximando da arara, e a arara olhando para mim, eu comecei a olhar para a arara, e aí, do lado, eu não tinha visto, mas tinha um cara manejando uma cobra. Levanta a mão aqui, quem já pôs a mão na cobra? Pouca gente, né? Eu também não tinha colocado. E naquele momento eu falei, puxa, a arara é tão legal, mas a cobra... E eu fui me aproximando da cobra. Essa aqui é a minha mulher, Elisa, minha filha Cora, meu filho Josh, e essa é a cobra. Então eu falei para o moço assim, moço, posso pegar na cobra? Ele falou, pode. Aí ele me deu a cobra em mãos. Eu dei na mão da minha mulher, na primeira coisa, né? E elas começaram a brincar, ela pegando na cobra, minha filha um pouco mais desconfiada. Depois de um certo tempo, a cobra voltou para mim. Esse aqui sou eu brincando com a cobra. Olha que fofa. É uma jiboia, tá, pessoal? Depois dessa foto, depois de um tempo, a cobra começou a se enrolar aqui, e ela começou a meio que, né? E eu virei para o moço que estava com a cobra e falei, moço, essa cobra, ela pica? Ele falou, não. Eu falei, essa cobra morde? Aí ele falou, não morde. Eu falei, e a cobra estava aqui já, né? Eu falei, você é instrutor há quanto tempo? Ele falou, eu não sou instrutor. Aí eu falei, mas... Aí ele falou, a instrutora está ali, ó. E eu falei, e o que eu faço com a cobra? Ele falou, põe no chão, ela mora lá, depois ela volta. E a gente pôs no chão, a cobra foi embora. Meu filho esperto nem encostou. E aí a gente aprende 2 lições super importantes. Ninguém é o que parece. A gente vive num mundo de percepções. A gente acredita que as pessoas são. Nas redes sociais a gente vê isso muito comum. Você tem 3 públicos, eram 2. Aqueles que são, aqueles que a gente imagina que são, e o terceiro público, que somos nós aqui, que trabalhamos para que os outros acreditem que a gente é alguém. Eu pus uma cobra na mão da minha mulher, dos meus filhos, acreditando que o rapaz era. E mais do que isso, ele tinha tanta confiança em si, tanta autoridade, que ele acabou ganhando a minha confiança. Então, também é como você se apresenta nos relacionamentos. E isso é muito forte. É uma chave muito forte que abre muitas portas.
Como é que você entra nos relacionamentos? A conversa de hoje, ela faz parte disso. Quando a gente fala em transformação digital, a gente está falando de uma revolução silenciosa, não necessariamente barulhenta. Não tem caminhão, não tem gasolina, também não tem mesmo gasolina, mas não tem gasolina, não tem piquete. Mas é uma revolução que está acontecendo. Uma transformação digital, .com, mas é uma transformação silenciosa e que atinge todos os públicos, de todas as idades. Está ali o seu Osni, pode levantar, seu Osni, que é o motorista que me trouxe. Palmas para o seu Osni. Um vencedor. O seu Osni trabalha há quantos anos, seu Osni, com transporte? 18 anos com transporte. Ele me explicou que é arrastão. Arrastão são os motoristas, né, que vêm do aeroporto. E a gente conversando no carro, ele me mostrando a quantidade de grupos de WhatsApp e como ele maneja toda essa questão de transporte. Algo impensável para o seu Osni, muitos anos atrás. Então, não é uma questão de idade, não é uma questão de classe social. A transformação digital está em tudo, é um pano de fundo. Você não precisa ser conectado para se transformar ou ser transformado por ela. E por que 4.0? Porque ela chega num momento precedido por outras 3. 1.0, 1700, a gente está falando da mecanização, as máquinas a vapor. 2.0, produção em massa, linha de produção, Fordismo. 3.0, automação, chip, pessoal, os eletrônicos, a informática. E aí a gente chega no 4.0, que tem essa cara. E o que seria uma revolução 4.0? Primeiro, contextualizar. Quem deu esse nome foi o alemão, ou os alemães, que em 2008, mais ou menos, identificaram uma indústria de máquinas que já começavam a pensar sozinhas. Uma indústria de máquinas que tinham problemas e se corrigiam sozinhas. Então, a Revolução 4.0 é uma revolução que foi precedida de outras e que agora está no seu momento mais inteligente, ou pelo menos com uma inteligência própria. E quais são os atores, quais são as molas propulsoras dessa quarta revolução? A gente tem aqui algumas coisas muito comuns hoje em dia para a gente, que soam muito simples, mas que são de 10 anos para cá. Internet das coisas, impressão 3D, inteligência artificial, drone. Imagina, drone, cada um tem o seu, se quiser, para tirar foto, fazer casamento, daqui a pouco entrega. Para pensar. Outro dia, eu conversei com um menino, ele falou, o drone me contou. Lembra do passarinho me contou? E aí, a gente chega em um mundo, ou a gente se aproxima de um mundo próximo, de novas profissões, de novas maneiras de trabalhar. Então, são espaços compartilhados, são horários flexíveis, são novos tipos de remuneração. A gente tem um escritor, / influenciador, / como que a gente pode chamar o Matheus? Matheus é um top voice LinkedIn e é o nômade digital. Ele é aqui do estado, mora em Tubarão, e é um super escritor, é um super gente boa, e ele se autodenomina e é nômade digital. Ou seja, ele erra, né, no sentido de errar, de andar pelos países com um bom Wi-Fi, um bom computador, e de lá ele faz tudo. E cada vez mais a gente vai ver essas pessoas. Eu tenho 44 anos, quando eu era novo, faz tempo, era muito raro as pessoas irem estudar fora. Hoje em dia, é cada vez mais comum. Os filhos das novas gerações têm ido mais para fora. E não para fora para fazer uma faculdade, careta, 4, 5 anos. É justamente para testar o mundo, para trazer os insights do novo mundo. Vocês aqui em Floripa podem, com tranquilidade, trabalhar para qualquer empresa do mundo, desde que vocês falem o idioma, que tenham um bom Wi-Fi. Vocês podem receber, inclusive, em dinheiros múltiplos, e isso é transformado, tudo graças ao digital. Algumas profissões desse futuro próximo, 2025, que é logo ali, 7 anos,
Passa super rápido. Ah, mas 7 anos, pessoal. 2011, lembra? Primeira profissão daqui a 7 anos que vai bombar. Professional Triber. Levanta a mão quem sabe quem é. Pois é. Professional Triber é um selecionador de talentos. Daqui a 7 anos vai estar super na moda. É um cara que conhece quem faz o quê muito bem e elenca essas pessoas para projetos. Profissional freelancer, aliás, professor freelancer. Por quê? Porque a gente não vai ficar trancado mais em cursos muito longos. A gente quer o professor vindo, ensinando e indo embora. Economia da recorrência. Você não precisa aprender 50 coisas. Você pode aprender 3. Ou ter professores que te ensinam coisas interessantes. Fazendeiro urbano. Imagina, a gente paga tão caro hoje para ter um orgânico, espera o caminhão... basta ver os caminhões que não chegam com hortifruti por conta da greve. E se houvesse hortas urbanas no topo dos prédios, com orgânicos ou não orgânicos? Não teria nem problema de caminhão de abastecimento. E vai ser mais comum. Cuidador, envelhecimento da população. E parando por aqui, instalador doméstico especialista em tecnologia. Smart House. Por que a gente quer um encanador das antigas se a nossa casa vai ser chipada daqui a 7 anos? E aí a gente vive um dilema. Oportunidade versus competência. A gente nunca teve tantas oportunidades, mas também nunca foi tão pouco talhado para cumprir com essas coisas. E aí como é que eu me posiciono nessa transformação digital? Praticando um networking alinhado com a transformação digital. Praticando um networking 4.0. Praticando um networking que viva esse novo mundo sem medo. E o que é o networking se não o relacionamento? Como é que a gente trabalha no momento em que as máquinas pensam sozinhas, agem sozinhas, trabalham, que teoricamente a gente não precisa mais se encontrar? Será que não faria falta? Seria diferente se todos vocês estivessem me vendo no online? Para muita coisa, sim. Para outras, não. Como é que é esse relacionamento Networking 4.0? Aqui tem uma pequena explicação. Quando eu escrevi e criei o termo, depois de muito viver as coisas que estão aqui, como pai, como marido, como filho, como líder de equipe, como comunicador, como comunicado, recebendo insights de muita gente importante, de todas as idades. Um dos meus chefes, aliás, 2, o Leopoldo Rosa, que é meu diretor na Rádio Globo, tem 27 anos. Meu outro chefe está aqui, que é o Tiago, da transformaçãodigital.com, que também é meu chefe, afinal, eu escrevo lá, 27 anos. Você já pensou se eu fosse um cara duro, de falar, não vou aceitar, não, eu tenho mais experiência? É saber identificar o que é talento, quem que está te liderando, para você ser um bom liderado. Como liderado, a gente aprende demais. E aí eu dividi em 5 dimensões. Dimensões de um networking 4.0. Ser humano no centro da estratégia, relações conscientes, alta conectividade, impacto e cultura evolutiva. Ser humano no centro da estratégia. Parece óbvio, mas não é. As pessoas ainda enxergam o relacionamento como toma lá da cá. As pessoas ainda enxergam o relacionamento como estou olhando para o seu crachá, para o seu salário. Estou olhando para você enquanto tananã. Quando, na verdade, as pessoas não vão ficar mais tanto tempo nos cargos. E você pode aprender muito mais, com pessoas que estão no meio ou no baixo dessa pirâmide, do que com o CEO, por exemplo. Muitas vezes, e isso é super comum, quando a gente vai a uma reunião, a gente vê pessoas entrando num prédio e não cumprimentando o segurança, não cumprimentando a moça do café, o homem da limpeza. Pessoas invisíveis, quando, na verdade, são elas que estão o dia inteiro no prédio e vão te passar muito mais informação do que um CEO que não vai te abrir nada. Quando você enxerga um ser humano do outro lado, você aprende, você humaniza, você leva.
e você se eleva. Então, cuidado na hora de enxergar o toma lá da cá. Se você enxerga um relacionamento puro, você só ganha. E o tempo vai te mostrar. E eu sou velho, eu sei do que eu estou falando. Né, seu Osni? Tamo junto. Ó. Relações conscientes. Essa é uma foto que eu gosto, porque, na verdade, ela mostra exatamente isso. Antes de eu entrar, de eu ultrapassar uma linha, o que eu quero? É dinheiro? É um cargo? É um relacionamento por um relacionamento? Eu sei o que eu estou fazendo lá? É realmente para mim? Não sei, às vezes a gente entra em tanto relacionamento, de trabalho em especial, sem nem saber o que a gente quer. Pensa um pouquinho. A gente precisa mesmo estar em todos os lugares? Precisa mesmo se vender, se prostituir, para poder estar perto de alguém que a gente acha, de novo, a cobra, que a gente acha que é importante, quando, na verdade, essa pessoa está colocando uma cobra na nossa mão e não um buquê de flores? Não sei. Eu vou te dizer pela minha experiência. Eu fui muito perseguido. E nessas perseguições todas, eu, obviamente, vou dizer aqui que eu aprendi muito, mas eu aprendi depois de muita terapia. E eu prometi que eu jamais repetiria isso. Hoje, essas pessoas são as que mais me bajulam. Me pedem trabalho, porque se ferraram ao longo dos tempos, vêm me agradar. Cada vez que eu conquisto alguma coisa, me ligam. Será que não se tocavam na época? Então, quando a gente fala no relacionamento consciente, onde que eu estou entrando, é você ter plena consciência de quem está do outro lado. Eu preciso mesmo, desculpa o palavrão, mexer naquela merda conscientemente? Talvez não, porque o tempo vai mostrar que as pessoas que estão naquele cargo não são. Alta conectividade, e aqui é muito simples, é o que a gente vive aqui, usar para o bem a questão da conectividade. Usar para o bem o WhatsApp, o Facebook, fazer relacionamentos internacionais ou nacionais, mas com parcimônia. Ninguém quer todo mundo online a partir das 4 horas da manhã, mas a gente tem que usar isso a nosso favor. O nomadismo digital, vocês aqui. Impacto. Como é que eu transformo os relacionamentos? O que eu trago para esses relacionamentos que vão eclodir do outro lado com alguma coisa interessante? O que eu deixo no mundo? Cultura evolutiva. Melhorar sempre. Se você entra aqui e existe um ambiente tóxico, e você é do bem, você se intoxica. Se você entra num ambiente positivo, sendo uma pessoa tóxica, aqui todo mundo do bem, você não fica. Se você é tóxico, te repele. Então, você melhorar o relacionamento, você botar cercas nos relacionamentos que você tem, dizer não a comportamentos tóxicos, abandonar pessoas que não prestam, automaticamente você está melhorando todo. Você está melhorando todas as relações. Demora, tá, pessoal? Para você ter essa consciência. Demora. A cerca você pode colocar aqui, ou você pode colocar aqui. Por muito tempo a minha foi aqui. Ainda é de vez em quando, mas hoje eu tento enxergar. E aí, você tem a aplicação disso tudo. Você tem as dimensões, mas e para aplicar? Como é que eu faço? A primeira delas, e eu gosto muito, seja a sua própria marca. Conduzir, conectar, criar valor, diversificar e estar presente. Seja a sua própria marca. Eu venho de uma geração mais antiga que o sobrenome corporativo era muito comum. O André da Coca-Cola, a Márcia da Johnson, o Tiago do TD. Não tinha TD. Mas era muito comum a gente se assimilar e perder a nossa identidade. Talvez a geração daqui, 20 e poucos anos, já pense diferente. Claro. Mas a geração ainda mais nova, geração Z, os millennials que nasceram nos anos 2000 e agora começam a chegar no mercado de trabalho com 18 anos, são pessoas que não pensam no corporativo como a gente pensa. Aliás, não nem como vocês, como eu penso. E ser sua própria marca é exatamente isso. Você é sua rede social ambulante.
Você é aquilo que você veste, aquilo que você come, aquilo que você entrega, como entrega. O tempo todo, você vai ser avaliado, mas isso é do ser humano. Então, como é que você está lustrando a sua marca? E não é marketing, é marca. Porque o marketing, muitas vezes, é falso. Tem uma frase que eu adoro. Às vezes, a grama do vizinho é mais verde porque é falsa. Às vezes, a grama do vizinho é mais verde porque é falsa. E o marketing tem muita falsidade. O pessoal, inclusive. Então, ser sua própria marca é você lustrar todos os dias a sua marquinha. Eu adorei isso aqui, que dá para fazer tudo, né? Você lustrar todos os dias a sua marquinha. Conduzir relacionamentos. Falou-se aqui de Top Voice. Top Voice tem 2 anos. Óbvio que vai ter outras listas. Óbvio que eu não vou viver disso. Enquanto estiver em alta, vou usar. Depois vai ser uma lembrança boa e ok. Então, conduzir é você ir atrás do que você quer, independente de onde você está. Conectar, e aí tem os 2 lados, conectar de conectividade e de conexão. Você fazer conexões reais, com pessoas legais. Não estou dizendo para todo mundo se abraçar, pelado, cantar uma música em roda e todo mundo ser feliz, não é isso. Mas você tem que estar com pessoas que sejam do bem, mas quando eu digo do bem, é não tóxicas, pelo menos. Talvez essas pessoas que vão estar com você não sejam necessariamente a turma da gratidão matinal, não é isso. Mas você tem que estar com pessoas minimamente legais para conectar, para você ter uma rede positiva, ser lembrado positivamente. Com quem você anda? O que essas pessoas te trazem? Como é que essas pessoas estão te influenciando? Fala-se muito em influenciador, né? Eu não gosto desse termo de influenciador. Todo mundo influencia todo mundo o tempo todo. Aliás, mais do que isso, a gente é influenciado por seres não animados. Ou não por seres humanos. Então, eu tenho 100 milhões de influências. Tanto que eu fui brincar outro dia, mas aí eu falei, putz, se eu puser isso aqui, o pessoal vai ler errado. Eu queria colocar na minha biografia influenciado digital. Mas aí alguém poderia ler influenciador. Aí ia me achar um babaca, então eu não pus. Mas eu sou influenciado o tempo todo, todo mundo é influenciado o tempo todo. Você se autodenominar influenciador de alguém é perigosíssimo. Criar valor, entregar o teu melhor. A gente tinha mania na questão dos relacionamentos, networking, inclusive, de segurar contato, segurar entrega. Não vou falar tudo aqui, porra, se eu falar tudo aqui, alguém pode copiar. Que copie. Amanhã eu crio outra coisa. Deixa eu copiar. Não estou dizendo para abrir um projeto aqui, vou abrir um projeto para vocês que eu estou montando para uma empresa, não é isso. Mas querem te copiar, querem te imitar, deixa imitar, tudo bem. Quem é bom mesmo, cria algo todo dia, toda hora. Diversificar. Esse é um ponto muito caro para mim. Falta 1 minuto só, ainda tem mais uns minutos. Posso dar uma historiadinha? Diversificar. Então, para mim, como judeu, filho de egípcia, filho de libanês, pai de um vira-lata, morando em São Paulo, com ascendência francesa, esse caldo e essa história me fizeram, depois de adulto já, e trabalhando, enxergar muito a questão da diversidade. E a diversidade, pessoal, ela não está no gênero só. Ela está na idade, cabeças brancas, uma das poucas, né? Cabeças brancas, negros, asiáticos, bolivianos, outra religião, outro time. As empresas vencedoras cada vez mais vão usar esse caldo, e têm usado, para vencer. Aliás, me preocupa muito quando eu entro numa empresa ou em algum lugar que eu vejo as mesmas pessoas, como o Temer, sem juízo político, tendo 11 caras, 11 homens, praticamente vestidos iguais, quase que com o mesmo rosto, e sem nome, porque ninguém sabe quem são. Isso não é ser sua própria marca, isso é ser genérico.
Então, as empresas e nós, pessoas, a gente tem que entender e se cercar de diversidade. Eu atendo na minha agência um grupo de refugiados. Eu tenho uma colaboradora boliviana, nossa diretora de arte. Eu faço parte de um grupo de igualdade racial e vejo que a questão de diversidade ela ainda é muito, muito, muito pouco explorada. E não é porque a gente não quer explorar, é simplesmente porque falta intenção. Vou fazer um teste com vocês, chama teste do pescoço. Eu queria que vocês olhassem para os lados, para trás, e vissem quantos negros tem aqui. Pois é. Esse é um dos testes. Simples, né? Então, assim, a partir do momento que a gente começa a enxergar ser humano sendo estratégia, diversidade, e a gente quer ver essas pessoas, muda a intenção. Muda a intenção. Ninguém está fazendo política aqui, como é que fala? Perseguição. Não é isso. Mas a gente tem que enxergar, perceber. Se você percebe, você começa a mudar. Se você percebe, você começa a agir. E agir, pessoal, não dói nada. É você chamar as pessoas para conversar. Estar presente. E aqui é a última dessa questão de aplicação. Estar presente no networking significa você ter as pessoas no teu radar. Você não precisa ligar para todo mundo. Você não precisa mandar vaso de flor no grupo da família. Bom dia, não é isso. Aliás, como tem flor, né, na família, como eles encontram buquês de flores. E a ideia de você estar presente é justamente você mostrar, eu estou aqui, eu te acompanho, legal, não precisa ficar todo dia. Mas se você quer alguma coisa de alguém, a pessoa precisa saber que você não está lá só na hora que você quer, mas talvez na hora que ela precisa. Mostrar que você está acompanhando os projetos dela, se fazer presente, uma curtida, um comentário, entrar no radar dela. Eu faço isso muito. Quando eu quero me aproximar especificamente de alguém, faço muito. Curto, comento. Aqui eu vou deixar para vocês as dimensões e as aplicabilidades. E antes da gente finalizar, já agradecendo todos vocês, agradecendo meu parceiro Thiago, agradecendo a DVB, todos os outros patrocinadores, ao Hotel Faial, onde eu estou dormindo, que é ótimo, aliás. Não estou dormindo, vou dormir. Eu queria dizer para vocês o seguinte, pessoal, tem que agradecer mesmo. Tem que agradecer mesmo. Sabe por quê? Outro dia eu fiz uns eventos em São Paulo, vocês não têm noção da dificuldade que é fazer. É um saco. Você precisa alugar a cadeira, trazer o pessoal do som que seja bom, encontrar o motorista, o fotógrafo, a luz. É muito cansativo. Então tem que agradecer, tem que falar, tem que mostrar quem trabalha. Esse aqui é só um slide que eu não vou ler, mas para onde fazer network, qualquer lugar. Qualquer lugar é lugar para você conversar com outra pessoa. Aliás, a melhor conversa que eu tive hoje, senão o Paulo me mata, foi com o seu Osni, vindo, hein, seu Osni? A gente estava rindo, conversando. Não existe isso, de, eu vou me preparar para uma conversa, porque se vocês pensarem, vários dos trabalhos de vocês surgiram em conversas nada a ver. Estava numa festa, fui pegar uma bebida, conheci, aí um dia a gente se recruzou, me chamou para trabalhar, ou me apresentou uma pessoa que tal. Esse é o verdadeiro networking, a entrega verdadeira, a conversa. Depois, o universo conspira. Eu vou finalizar com uma história que aconteceu de verdade. Como jornalista, eu gosto de histórias que aconteceram de verdade. Eu tive um acidente de moto, nada grave. E eu tomo uma injeção no SUS, de fortalecimento, que é um tipo de um anabolizante, claro, comprado na farmácia, mas com receita, para fortalecer a perna. E essa injeção no SUS, eu gosto de contextualizar, tá? E essa injeção no SUS, que é o Sistema Único de Saúde, ela acontece uma vez por semana, em ciclos e tal, e eu vou.
Faz um mês, mais ou menos, um mês e meio, eu fui tomar uma dessas injeções e eu fui entrar na salinha do SUS e tinha uma senhora, que é esta daqui, que é a Gilma. E a hora que eu fui sentar, ela estava ali sozinha, e é uma moradora, em situação de rua, bem moradora de rua. Aqui, ó. Né? Ela estava com pau de vassoura, ela estava sem sapato, e ela falou, e ela estava ocupando 2 lugares. Aí ela saiu, ela deixou um lugar para o outro, e falou aqui, senta aqui, moço. E, obviamente, como um amante de gente, eu sentei, começamos a conversar, ela estava me explicando que ela tem diabetes, que ela tinha apanhado, que uns meninos bateram para roubar ela, jogaram coisas no rosto dela, quebraram o dente dela. Chuta quantos anos tem a Gilma? É? 44. 44 anos. Tem 12 filhos. Nenhum sabe onde ela está e ela não sabe onde tem nenhum. Começamos a conversar e eu falei para ela, no auge da minha idiotice, né? Sempre tem algum comentário idiota no meio. Eu falei para ela, ai, você mora na rua, né? Achando que ela fosse falar, não, eu moro aqui no... Ela falou, eu não moro na rua. Quem mora na rua é carro. Eu moro na calçada. Pensei comigo, filha da mãe, né? Falei, que mulher inteligente. Inteligência não é cultura. Inteligência não é cultura. Tem muita gente culta aí que é uma merda. Aliás, muitos. Às vezes a pessoa mais inteligente da mesa é só a mais inteligente da mesa. Pode ser o pior caráter. Quando a gente sentou para conversar, aí começamos a conversar e eu saí. Eu saí de lá e estava ao telefone e vi ela sentada. Ela tinha um saquinho com uma manga dentro. Podre. Manga podre. E aí eu estava ali falando, e ela sentada, e eu falando no telefone, ela, vem. Aí eu sentei do lado dela. Aí eu falei, e aí, como é que foi? Então ela falou, olha, não tinha meu remédio. Aí eu falei, puta que pariu. Falei, ó, eu tenho dinheiro aqui, então R$50 e você compra o teu remédio. Aí ela começou a chorar, eu também. Ela falou, moço, Marco, ela falou, Marco, eu sei que eu estou fedendo, posso te dar um abraço? Aí eu falei, claro. A gente se abraçou, ninguém estava entendendo nada, né? As pessoas estavam saindo assim. E aí eu falei, vamos tomar um suco? Ela falou, olha, eram 10h30 da manhã. Ela falou assim, eu queria muito comer. Faz 4 dias que eu não como. Eu comi bituca de cigarro. Falei, lógico. Eu amparei ela, a gente começou a andar. Nesse andar, ela foi cumprimentando as pessoas. Oi, bom dia, bom dia. Quer dizer, ela voltou a ser gente. Tinha alguém do lado dela dizendo, ela é gente, viu? E ela estava se sentindo assim. Ficou até arrepiado. Já chorei várias vezes, obviamente, espero não chorar hoje. E ela andava comigo e a gente foi no bar. A gente entrou no bar, todo mundo olhando, né? Sentamos e já tinha uma comida por quilo. Aí ela sentou, ela se serviu e ela queria pagar com o dinheiro que eu dei para ela. Obviamente que eu não deixei. Isso aqui tudo é dela. Sabe quanto que deu o prato dela às 10h30 da manhã? R$68. 4 dias sem comer. Só que aí, cara, assim, você esquece da vida. Você começa a conversar, começa a lembrar, mostrei foto dos meus filhos, ela ria, a gente ria. E as pessoas que entravam não acreditavam, né? Tipo, o que eles estão falando? E a gente ria, conversava e tal. Eu brinquei com as unhas dela, que estavam horrorosas, então, né? Ó. E ela falou que ela não queria de jeito nenhum cortar, porque ela gostava de coçar as costas. Que bom que não eram as minhas, né? E aí, pessoal, depois que eu cheguei em casa, aí me despedi, infelizmente nunca mais vi. Hoje as pessoas cruzam com ela e fazem vídeo com ela. Olha quem está aqui. Mas tudo isso para contar o quê? Porque isso aqui é colocar o ser humano no centro da estratégia. E aí, quando eu voltei para casa, aquilo me doeu, né? Falei, puta, eu queria vê-la de novo, ela não me falou onde ficava, não quis falar. Foi um dia feliz em nossas vidas, mas ela não quis continuar. Desculpa se eu estou me estendendo, tá?
mas tem um final feliz e tem tudo a ver com networking. Tudo. Tudo. Aí eu voltei para casa, falei, puta, posto? Não posto? Porque quando você posta esse tipo de coisa, tem todas as reações. Aqueles que se emocionam, aqueles que começam a enxergar os invisíveis, e esse é o meu trabalho, ou missão, mas é um trabalho mesmo, porque eu vou intencionalmente. Graças a Deus que eu tenho visibilidade para poder fazer isso. E aí, quando eu postei, eu sabia o que viria. E um rapaz, não sei se ele está aqui, não sei de onde ele é, falou assim, muito legal a foto, mas que pena, né? Me soa estranha essa promoção. Aí eu respondi, mas é promoção. Promoção dos valores humanos. Por quê? Porque ele estava lá criticando, né? Lá com mestrado de economia, grande no LinkedIn. Ele não abraçou ela. Ele não levou ela para almoçar. Ele não desmarcou coisa para ficar com ela. E eu duvido muito se do alto da arrogância dele, ele teria dado isso para ela, que é dignidade. Não é dinheiro. Não é dinheiro. É dignidade. E aí é onde vim parar com a questão do networking. Nesse dia, eu tenho um grande amigo meu que é diretor da Local Web. Nesse dia estava tendo uma convenção Local Web, essas finais assim, né, de fechamento, 1.200 pessoas. E ele leu essa história e chorou. O tema da convenção era conexão. E ele contou essa história no palco, chorou, enfim, se emocionou. Alex, meu amigo, depois ele me contou. Dias depois, eu fui na Local Web para vê-lo. E quando eu entrei, todo mundo conhecia ela. E todo mundo me conhecia. Óbvio que eu não fiz para fazer networking. Mas, às vezes, você tem uma intenção positiva e mostrar, dando o exemplo, já que todo mundo posta tudo, né? Todo mundo posta o prato, ninguém tem dor de barriga, todo mundo se dá bem, todo mundo é lindo. Então, por que não trazer essas pessoas para a rede social também? Mostrar, sabe por quê? Porque de 5.000 que vão criticar, talvez tenham 2 que façam o mesmo. E naquele dia, se 2 tivessem feito o mesmo, 2 pessoas que são completamente invisíveis se sentiriam gente. Então é importante mostrar. Estou falando para você também, ser um canalha, passar no acostamento, depois colocar foto com morador de rua, não é isso. Você tem que ter coerência, você tem que praticar aquilo que você posta. Se você posta, você tem que praticar. E aí uma frase muito utilizada nas empresas, que é o que o mundo perderia se a sua empresa desaparecesse. E a reflexão que eu faço, já que a gente fala de networking, o que o mundo perderia se você desaparecesse? Muito obrigado.